O fantasma do Hospital das Clínicas. O prédio abandonado. As luzes do Hospital das Clínicas piscavam, mesmo nas noites mais calmas. Era um gigante adornado no centro da cidade, conhecido por seus corredores intermináveis e histórias sombrias. Funcionários e pacientes murmuravam sobre o 7º andar, um lugar onde poucos se aventuravam. Ela havia sido desativada anos atrás após uma série de incidentes inexplicáveis, mas rumores diziam que algo ainda se movia por lá. Ana, uma enfermeira recém-contratada, não acreditava nessas histórias. Lendas urbanas, pensada. Até a noite em que teve que cobrir a volta de um colega e foi escalando para fazer um inventário no 7º andar. O elevador antigo balançou e rangeu enquanto subia, parando com um solavanco. As portas se abriram para um corredor escuro e empoeirado. Ela acendeu a lanterna do celular, iluminando as portas fechadas dos quartos de pacientes. As marcas de tinta descascadas nas paredes, cicatrizes antigas. Um vento gelado passou por ela, fazendo os cabelos em sua nuca se arrepiarem. Ela ouviu um leve sussurro, como se alguém chamasse seu nome. Alguém aí? Sua voz ecoou pelo corredor vazio. Sem resposta, Ana decidiu ignorar. Começou a verificar a lista, andando de porta em porta. Mas conforme avançava, tive a sensação inquietante de estar sendo observado. As sombras nas paredes não se movem. O silêncio era opressor. O quarto proibido. Ana parou em frente a uma porta diferente das outras. Havia um número escrito em vermelho desbotado, 731. Não havia inventário. Ela hesitou, mas a curiosidade foi mais forte. Com uma leve pressão, a porta se abriu com um rangido. O ar no interior era ainda mais frio, quase sufocante. O quarto estava escuro, exceto por um leve brilho vindo da janela. Ana encontrou uma cama antiga, coberta por um lençol manchado de algo que parecia sangue seco. Havia fotos antigas presas às paredes, imagens de pacientes e médicos, todos sorrindo. Exceto uma. Uma enfermeira estava de pé, seus olhos eram buracos negros, como se fossem apagados. De repente, um barulho de passos pesados ecoou no corredor. Ana se virou, mas não havia ninguém. Fechou os olhos, tentando rir sua respiração. Quando os abrimos novamente, vimos uma figura pálida na janela. Um homem, usando uma roupa de paciente, com olhos vazios e um sorriso distorcido. Ela saiu do quarto correndo, o coração batendo como um tambor. O corredor parecia mais escuro, as sombras mais profundas. Ela correu em direção ao elevador, mas quando pressionou o botão, nada aconteceu. Os sussurros ficaram mais altos, palavras indistintas que ecoavam em sua mente. O passado revelado. Ana desceu as escadas em pânico, tropeçando em cada passo. Quando finalmente chegou ao saguão principal, desmoronou em uma cadeira, ofegante. O turno noturno, José, mudou-se, vendo seu estado de segurança de choque. Você está bem? Ele perguntou. Entre respirações entrecortadas, Ana contou o que havia visto. José ouviu em silêncio, com um olhar sério. Você foi ao 7º andar, não foi? Ele perguntou. Ana concordou, incapaz de falar. Há anos, houve um paciente que morreu lá. Dizem que foi negligência médica, mas alguns acreditam que ele foi deixado para morrer. Seu espírito não encontrou paz. Outros funcionários já viram o que você viu, mas o hospital preferiu abafar a história. Acham que é só imaginação, mas, e quem sabe? Ana sentiu um calafrio. O nome do paciente era Carlos, descoberto depois, um homem internado por razões desconhecidas. Em seu diário, encontrado mais tarde, ele escreveu sobre vozes que ouvia, sobre a sensação de ser presente, sobre os pesadelos. O encontro final. Decidida a descobrir a verdade, Ana voltou ao 7º andar na noite seguinte,
acompanhada por José. Eles levaram uma câmera para documentar qualquer evidência. Quando chegou ao quarto 731, tudo estava como antes, exceto pelo diário de Carlos que estava agora em cima da cama. Ao abrir o diário, as páginas estavam em branco. Mas então, lentamente, as palavras começaram a aparecer, como se alguém estivesse escrevendo naquele momento. Não fui embora, lia-se. Ana sentiu uma presença ao seu lado e, ao se virar, lá estava ele, o homem da janela. Por que você está aqui? Ela conseguiu perguntar, a voz trêmula. Carlos sorriu tristemente. Eu preciso de justiça, ele respondeu, a voz ecoando pelo quarto. A câmera de José capturou o momento em que a figura de Carlos desapareceu, deixando para trás um frio insuportável. A partir daquela noite, o 7º andar nunca mais foi o mesmo. As luzes pararam de piscar e os sussurros cessaram. Ana nunca mais viu o fantasma de Carlos, mas soube que ele finalmente encontrou a paz que procurava. O legado de Carlos. Alguns meses depois, uma investigação revelou negligência em vários casos do passado do hospital. Medidas foram tomadas, e uma placa foi colocada no 7º andar na memória dos pacientes que ali sofreram. O Hospital das Clínicas manteve sua rotina, mas o mistério de Carlos e o quarto 731 causou uma história que os funcionários contavam uns aos outros, um lembrete de que alguns fantasmas não descansam até serem ouvidos. E, de vez em quando, em noites silenciosas, alguém ainda podia jurar ouvir passos leves e um sussurro distante, um eco do passado que se recusava a desaparecer completamente.